Olá pessoal, tudo bem? Então eu fiz aquele vídeo sobre as taxas mínimas no Tesouro IPCA 2024, né, com uma ideia, e acabou que essa pergunta aí pipocou para tudo que é canto. Porque eu cheguei à conclusão ali, mostrando para vocês, do 2% de rentabilidade líquida real. E o pessoal achou pouco. Então, para responder essa pergunta de uma maneira realista para os números de hoje, julho de 2019, nós temos que comparar com a Selic vigente, com os demais prefixados, com algumas taxas em CDBs e também uma LCI e uma LCA, que nós vamos comentar. Então nós vamos dar uma recapitulada nesse conceito daquele vídeo, que eu acho que teve muita informação, eu acho que ficou um pouco denso demais, talvez até um pouco confuso, e eu tentei simplificar um pouco mais as coisas nesse vídeo aqui, trazendo umas comparações, porque eu acho que quando a gente compara os investimentos um com o outro, embora eu já tenha recebido diversas críticas aqui no canal por fazer comparações proibidas, como se fosse proibido comparar uma coisa com outra, né, pessoal? Ah, você não pode comparar esse fundo com esse título. Como que não? Claro que posso. Que é o meu dinheiro que vai para lá. Se você não quer comparar e quer botar o seu dinheiro sem comparar, você coloca. Eu não. Eu vou comparar com todo o investimento que o meu dinheiro possa comprar. Se eu posso investir numa ação, posso investir num fundo, posso investir num título público, eu vou comparar sim, porque eu quero saber o que o meu dinheiro vai estar trabalhando, como é que o meu dinheiro vai estar sendo tratado lá. Esse aqui é o ponto. Então, pessoal, vamos para as tabelas que eu tentei dar uma boa simplificada para ir bem direto na informação. Aqui está. Bom, um monte de número, mas não está tão difícil assim de entender. O conceito da taxa mínima que eu quis tentar transmitir naquele vídeo é o seguinte: qual é a taxa mínima, mínima no Tesouro IPCA 2024 que eu posso comprar o título e eu não vou estar correndo o risco de perder para a inflação? Isso é muito grave. Porque quando eu perco dinheiro num investimento, perco para a inflação, eu estou perdendo poder de compra, eu estou ficando mais pobre. Ou seja, eu estou abrindo mão de ter um consumo agora, de ter um gasto agora, de comprar um bem, comprar um produto, comprar um lazer, uma coisa. Eu estou fazendo um sacrifício, estou abrindo mão de alguma coisa muito real no presente para ter uma coisa melhor no futuro. E aí a pessoa coloca num investimento e acaba perdendo para a inflação, ou seja, no futuro ela vai pegar aquele dinheiro, vamos dizer em 2024, e não vai poder comprar o que ela podia comprar com o dinheiro em 2019. Isso é muito triste. E isso acontece muito, muito mesmo, principalmente em fundos aí, principalmente de grandes bancos, e acontece muito, demais da conta, gente, em fundos de previdência, que tem aí uma rentabilidade de 80% do CDI, toca o imposto de renda em cima e fica 65% do CDI. É realmente um fiasco. Vamos ver quanto que é 65% do CDI, que agora eu nem sei de cabeça. Vezes 0,65, quer dizer, uma rentabilidade de 4,16% ao ano. Ainda está um pouquinho acima da inflação, mas está abaixo da poupança. Fantástico. Bom, então, pessoal, olha aqui, ó. Então essa taxa mínima, por exemplo, chegando em 1,20 para esses níveis aqui de inflação, ainda tem um resquíciozinho de rentabilidade líquida real. O 2% que eu falei é rentabilidade líquida real, ou seja, eu pego a taxa informada no site do Tesouro, somo a juro composto com a inflação, tenho uma rentabilidade bruta composta, daí eu transformo o imposto de renda em taxa, porque o imposto de renda é 15% da rentabilidade, então vai ser 15% disso aqui, é isso aqui. A taxa B3 que é fixa, e tiro tudo isso da rentabilidade bruta e fico com a rentabilidade líquida real final. Então os 2% que eu falei
Isso era para um Tesouro IPCA a 2,95 no vídeo, naquele vídeo anterior. Dava 1,90 e alguma coisa. Aqui a 2,88 dá uma taxa líquida real para esta inflação, a inflação influencia muito, dá isso aqui. Aí você pode argumentar que é um número baixo. Então vamos supor assim, ó, a taxa líquida real zero é aquela taxa de empate, em que você está empatando com a inflação. Eu falei no vídeo que esse número aí, para a margem que nós temos de inflação nos dias de hoje, vai girar em torno de 1% e alguma coisa. Aqui está bem bonitinho aqui no Tesouro IPCA 2024. Vejam que se o Tesouro IPCA 2024 chegar à taxa de 1%, para quem comprá-lo a 1%, se isso acontecer algum dia, e a inflação estiver nesses patamares, a rentabilidade líquida real vai ser na casa de 0,10 ou menos. E com taxa de 0,9 para uma inflação, vamos destacar aqui, para uma inflação de 3,6, está aqui o ponto de equilíbrio perfeito, em que fica zerado, em que a pessoa empatou o seu dinheiro, ou seja, o que ela consome hoje, em 2019, vai ser a mesma coisa que ela vai poder consumir, mesmo com o valor nominal sendo maior. Por quê? Porque o investimento dela empatou com a inflação. Então, nessa taxa aqui, eu vou dizer para vocês, é proibido comprar, se a inflação for essa. Se a inflação tiver em 1%, em 2%, aí nós teríamos que recalcular tudo. Como a gente não tem isso no radar, a inflação tão baixa assim, não a inflação, por enquanto, a meta aí para 2022, né, é que está em 3,5%, e ainda tem as margens, né, tem o teto. Então nem vou pensar em inflação tão baixa a ponto de 1 ou 2%. Mas se isso aí começar a aparecer nos cenários, começar a aparecer nas projeções no radar do mercado, aí eu faço o vídeo e falo para vocês, fiquem tranquilos. Então é isso aqui, era isso aqui a moral do vídeo, que eu acho que eu deixei as coisas um pouco confusas, aí eu peço desculpa para vocês, porque era muito número, muita tabela, muita coisa. Então aqui a gente está bem simplificado, indo direto. Ó. No IPCA 24 a taxa está em 0,9, a inflação está em torno de 3,5, ó, não dá para comprar. Vamos comparar com os demais títulos. Porque aí vem a pergunta, né? O pessoal se assustou. Tá, Natan, mas 2%, pô, 2% para mim é pouco. Olha, pode ser, né? A gente está acostumado, a gente está mal acostumado, a gente está acostumado a ser o país da renda fixa. E nós não estamos mais no topo. Estivemos por muitos anos no topo da renda fixa. O Brasil é o país que mais paga juros no mundo, etc, etc, etc. Estamos fora disso, mas ainda pagamos bastante juros. Se a economia andar e o país ficar solúvel financeiramente, né, sair do cheque especial, como alguns dizem, aí pode ser que o Brasil caminhe para um juro real zero e depois disso negativo. Então, vamos ver aqui, ó. Tesouro IPCA 2024. Essas taxas aqui, pessoal, são as taxas de fechamento do dia 11 de julho. Coloquei a inflação de 3,8, sem especular muito na inflação, indo só pela inflação do Boletim Focus. Chegamos na rentabilidade bruta composta. Claro que nos prefixados não precisa calcular, porque a rentabilidade já é. Coloquei aqui o prefixado com juros para 2029, embora a questão do imposto de renda seja um pouco diferente, né? Porque como ele paga os juros semestralmente, 1º de janeiro e 1º de julho, nós temos um problema aqui, porque o imposto de renda obrigatoriamente vai ser mais alto, e você só vai estar nessa alíquota aqui, que é de 2 anos, a partir do 4º pagamento de cupom. Então, feita essa ressalva, coloquei aqui por quê? Porque ele é o prefixado com a maior taxa atualmente. Atualmente já há um bom tempo. Pelo prazo, né? Função do prazo. Então, é útil a gente colocar esse dado fazendo essa ressalva que esse número aqui, ele não é válido para todo o período de vida do papel. Ele é válido ali para, comprando em 2019, ele é válido de 2021 para frente. Taxa B3, taxa líquida real final. Então, comparando com os demais títulos, pessoal,
Os 2% lá do Tesouro IPCA 24 daquele vídeo, que era com outra taxa, era com 2,95, aí a taxa desses outros papéis também era diferente. Aqui o Tesouro Selic está em 6,4, que é a Selic over. Se a Selic baixar, isso aqui muda tudo, certo? E eu não estou considerando marcação a mercado aqui, eu estou fazendo a hipótese mais conservadora, a pessoa compra e fica até o fim, e o cenário se mantém estável. A taxa ficou congelada, né? Você comprou no dia 11 de julho, 12 de julho, a taxa ficou congelada naquela compra. Claro, a compra futura, outra taxa, é como se fosse outro investimento. Supondo essa inflação estável nesses números aqui, aí essa análise é válida. Com a Selic caindo, toda a curva de juros se corrigindo, isso aqui tem que ser tudo refeito, tá? Daí perde a validade. Mas vejam que os 2% que agora é 1,7%, comparado com os demais papéis, não tá... Quer dizer, você pode julgar que é pouco, porque nós estamos mal acostumados, nós estamos acostumados a taxas nominais, que é a taxa informada no Tesouro Direto, de 5%, 6% no Tesouro IPCA, em torno de 10%, 12% nos pré-fixados. Só que isso não existe mais. Quando é que vai voltar a existir? Para quem pensa no melhor do Brasil, da nação, essas taxas nunca mais deveriam acontecer. Por mim, elas não acontecem mais. Taxas aí de 12% no prefixado, eu não quero que aconteça mais, porque eu sei o caos que é, eu sei o custo para o país para fazer rolagem de dívida interna, e esse custo é pago por nós, pela sociedade. Então é o que eu falo, desde que eu abri o canal eu falo isso. As taxas caindo é bom para todo mundo, porque o teu dinheiro vai ter mais valor. É que nem a comparação assim, você quer ganhar 10% em real ou quer ganhar 1% em dólar? Claro, eu estou exagerando bastante, mas dá para sentir a figura, já bate uma dúvida. Né? É claro que 10% em real é muito melhor que 1% em dólar, mas bate a dúvida. Por quê? Porque a gente sabe que o dólar é uma moeda forte. E é isso que nós queremos para o real, que seja uma moeda forte. Então eu quero ganhar aqui uma taxa real de 0,5%, mas com uma moeda forte, ou seja, um país que cumpre as suas metas fiscais, um país com inflação baixinha, aí preferência de 2, 3%, é isso que eu quero. Aí o 1,7%, vejam que é pouco, mas está melhor que o Selic, está melhor que o prefixado de curto prazo, está quase empatando com o prefixado 25. Já comentei no canal que o prefixado 2025 ele tem que ter um prêmiozinho a mais, porque ele deixa a inflação no colo do investidor. Bom, estamos vivendo períodos de inflação baixa. Esse risco ficou um pouco menor para quem comprou prefixado, mas ele ainda existe. Então, e agora vejam que em função desse risco estar bem menor, porque justamente a inflação está baixa, vejam como o prêmio em relação ao Tesouro IPCA 24 ficou muito pequeno. Mas ainda assim ele é um pouquinho maior. Ele tem que ser maior, pessoal. Isso aí é questão teórica. É uma questão... Tem que ser assim, porque ele tem o risco da inflação embutido, coisa que o Tesouro IPCA não tem. Então a taxa dele tem que ser maior. A taxa dele está maior, 6,8 versus 6,79 no fechamento do dia 11 de julho de 2019. E o prefixado 2029, como ele tem 4 anos a mais, ele tem que ter um prêmio de risco por esses 4 anos a mais. Não, isso aqui não é a Selic em 2019, pelo amor de Deus. Não comenta isso, que o tio Natan vai ficar brabo. Tá? Isso aqui é o prêmio de risco pelo prazo. Vejam aqui, ó. 5,9% em 2022, aumenta 0,9% para mais 3 anos e para mais 4 anos aí aumenta só 0,30%. Aqui a diferença, o prêmio ficou bem menor, mas ainda existe. E aí dá lá, ó, dá numa taxa líquida ali um pouquinho maior. É pouca coisa, mas são os níveis de prêmio que nós estamos vendo agora em 2019. Agora, pessoal, vamos comparar com os outros investimentos, para ver se esses 2%, que agora é 1,7%, para ver se é pouco mesmo, ou para ver se você consegue alguma coisa melhor no mercado.
Então coloquei aqui o Tesouro IPCA com a taxa dele. Aí pegamos aqui 4 níveis de CDBs. Nós temos comentários para fazer aqui. CDB é 97% CDI, que é fácil de encontrar, vai perder para o nosso Tesouro IPCA 24. Não estou considerando marcação a mercado. Isso eu tenho que falar. Tem que repetir bastante, porque eu estou considerando assim que a pessoa vai comprar e vai ficar até o fim. Ela vai se desligar do mercado. CDB a 100% do CDI perde. A 110% do CDI, aí o CDB a 110% do CDI já ganha. Vejam aqui, já ganha. Tranquilo, né? Ó, não tem taxa B3, ó, tá? É zero. A 115%, aí ganha legal. Mas aí que tá, aí que você tem que avaliar. Tá difícil de achar CDBs com uma rentabilidade boa. Tá difícil, tanto que quando aparece um CDB com uma segurança melhor, o pessoal até manda e-mail para os clientes e tal, faz um marketing aí, porque tem que chamar atenção, porque não é mais uma coisa corriqueira. E aí o que eu quero dizer é o seguinte, tem risco aqui. Tem o fundo garantidor de crédito. Sim, tem o fundo garantidor de crédito. Vai lá no meu videozinho sobre segurança da renda fixa, vê lá quantas vezes ele foi acionado. Isso é uma dor de cabeça que ninguém quer. Então tem que analisar muito bem a segurança do emissor do CDB. E valores acima de 115, aí eu digo que você vai estar comprando risco para ganhar centavos. Para ganhar 1% a mais na taxa líquida real, você vai estar se expondo a um risco assim injustificável por uma magnitude de ganho muito pequena. Esse é o ponto. Eu não sou contra risco. Só que eu acho que o risco ele tem que ser bem pago. Tem que ser bem pago. E o que a gente vê aí em alguns CDBs é que, em primeiro lugar, é só quem acompanha a série dos tubarões e entende o que eu falo. Sabe que para eles é muito fácil transformar aí as compras deles do Tesouro Nacional em ganhos expressivos no CDI. Para eles é muito fácil e não sejam ingênuos, eles fazem essa conta 1000 vezes por dia. E aí chegam lá e te oferecem um 102% e você acha que está com um investimento maravilhoso. Enfim. A LCI e LCA 94% do CDI também ganha do Tesouro IPCA 2024. Aqui eu botei um número razoável. Um número aí talvez equivalente a um risco aí de 110. LCA e LCI a gente tem que avaliar o risco do emissor. Aí tem que ir lá no bancodata.com.br. No meu videozinho que eu falo, tem playlist, né, sobre os riscos da renda fixa. Eu explico bem direitinho como olhar isso. E tem a questão também de ver a carteira, né? O banco está emitindo essa LCI e essa LCA, lembrando que é crédito imobiliário e crédito agrário. Qual é a carteira de clientes que está pagando isso para o banco, né? Essa carteira vai honrar os compromissos? Essa é a questão. Então, é o risco que você está correndo aqui, que você não tem no Tesouro Direto. Muito bem. Comparação com a poupança. Olha aí. Com a Selic de hoje de 6,5%. Por enquanto, a poupança ainda está ganhando, ó. Está ganhando 0,75% de taxa líquida real acima da inflação. Não tem IR e não tem taxa B3. Mas é menos da metade da taxa líquida real do Tesouro IPCA 2024. Mesmo com essa taxa baixinha aqui. Então, pessoal, em conclusão, o vídeo acabou ficando extenso, mas eu acho que eu consegui deixar as informações um pouco mais digeríveis, digamos assim, um pouco mais fácil de ver e de pegar o conceito. Claro que eu estou acrescentando meus comentários, minhas opiniões. Então, pessoal, muito obrigado por ouvir. Deixa aí as suas opiniões. Se você acha que a gente precisa fazer um outro tipo de simulação, comenta aí também. Eu estou tentando responder aí todas as perguntas. Às vezes demora um pouquinho, eu peço a compreensão da turma aí, mas a gente está tentando deixar tudo em dia. Muito obrigado e bons investimentos a todos.